Muito boa noite a você que nos acompanha no Cidade Agora. A gente vai começar o programa de hoje. Hoje será um programa diferente, porque nós estaremos dedicando boa parte dele às eleições da OAB Teresópolis. Nós estaremos recebendo hoje representantes das chapas 25 e 33 que concorrem às eleições da OAB na próxima segunda-feira. Mas antes a gente tem duas notícias que não podemos deixar de registrar e que não são nada agradáveis, né? A gente começa por um trágico acidente nessa tarde de quinta-feira. Vemos aí a vítima sendo socorrida ainda por populares. No momento chegava ali o socorro do Corpo de Bombeiros na Avenida Tenente Luiz Meireles, em frente ao supermercado Rio Sul. Mais um acidente ocorrido naquela faixa de pedestres. Uma motocicleta, ela parou porque havia pessoas atravessando, ela deu uma parada e um caminhão que vinha atrás simplesmente, praticamente passou por cima da moto. O motociclista que está sendo atendido ali, a gente teve duas ali, no caso, eu acho que já é a moça que veio a falecer. E o condutor da moto, que estava do outro lado, ficou sob o caminhão, ele foi socorrido. E nós não tínhamos ainda informações mais apuradas com relação ao estado de saúde no momento em que a gente se preparava aqui para o programa. Então, no Cidade Agora de amanhã, estaremos trazendo mais detalhes desse trágico acidente que, infelizmente, teve uma vítima fatal, mais uma naquele trecho da Tenente Luiz Meireles. E falando em fatalidade, nós tivemos mais um assassinato na noite de ontem, lá no bairro de Santa Cecília. O jovem identificado como Igor, a polícia agiu prontamente, já teria detido 3 suspeitos e a gente também vai trazer mais detalhes amanhã, né, dessas duas questões aqui no Cidade Agora. O programa de hoje nós não teremos aquela interação com você, telespectador e internauta, porque nós vamos agora dedicar o espaço para as entrevistas com as duas chapas que atenderam já o nosso convite. Fica o convite também à chapa da situação, a chapa 11, para que ela possa vir participar também do programa Cidade Agora. Segue aí, vamos começar conversando com os representantes da chapa 25 aqui no nosso programa. Estamos recebendo no Cidade Agora representantes da chapa 25 da eleição da subseção OAB Teresópolis. Estaremos conversando com o candidato a presidente, o Maicon Tavares, também a candidata a secretária de junta, a Natália de Carvalho, e o Rodrigo Ferreira, candidato a tesoureiro, ele que também já foi presidente da OAB Teresópolis. Estaremos batendo um papo agora sobre as propostas e as motivações da chapa 25. Dito isso, vamos cumprimentar os nossos convidados. A gente começa aqui com a presença do Maicon e da Natália. Maicon, seja bem-vindo ao estúdio aqui do Cidade Agora, para a gente poder conversar um pouco, trazer aí o posicionamento da chapa para os advogados daqui da subseção Teresópolis. Obrigado, Maurício. Obrigado à TV Cidade pela abertura desse espaço democrático, espaço que a gente precisa falar não só com a classe, mas também com a população. Tá? A advocacia, como o próprio nome já diz, é advocar, né? Falar pelo outro. E a gente fala pelos cidadãos. E hoje é um prazer estar aqui na TV Cidade, uma TV que realmente abre o espaço para a população, para a nossa instituição. E estou aqui com muito orgulho e tenho certeza que vai ser muito proveitoso o nosso papo hoje. Natália, também seja bem-vinda. Obrigado aqui por participar conosco para falar um pouquinho aí dessas propostas de vocês. Boa tarde. Bom, Maicon, vamos começar justamente pelo seguinte. Eu queria saber de vocês com relação às motivações, porque o que levou vocês a formarem a chapa, né, para vir concorrer e colocar o nome de vocês à disposição dos advogados aptos a elegerem a nova diretoria da subseção Teresópolis? Maurício, quanto às motivações, são várias, né? Não tem como falar de uma objetivamente. Primeiro, é um sonho meu e da minha diretoria, né, representar a nossa classe. A gente tem essa vontade, essa vocação, esse propósito. E, além disso, né, eu já fui conselheiro em 2 gestões, já falei para alguns colegas, né, da diferença que nós tivemos nessas 2 gestões, e estive conselheiro na atual gestão da chapa 11. E o que principalmente me levou a uma insatisfação foi a falta de possibilidade de falar
com a classe. A falta de possibilidade de levar as ideias, entendeu? Isso que foi o fator principal. E junto a isso, a gente teve a possibilidade de construir uma chapa bem plural, com advogados bem experientes e advogados jovens. Acho que essa é a mentalidade da OAB. A gente não pode nichar para apenas um setor, né, para os advogados jovens, né, ou só para os advogados com mais experiência. A gente tem que englobar a classe como um todo. É importante que a gente faça esse movimento de inclusão dentro da OAB. E a nossa chapa ela representa isso. E o que levou a nossa chapa a buscar esse objetivo, que hoje a gente está lutando por ele, é a vontade de realmente ter uma justiça célere, ter uma justiça que faça diferença para o cidadão, não só para o advogado, mas para o cidadão também, e principalmente para o advogado, porque a nossa subsistência depende de uma justiça célere. E a gente vê hoje muitos advogados jovens com dificuldade para engrenar na sua atividade, outros advogados há mais tempo que reclamam cotidianamente da celeridade processual. Isso daí é uma questão que realmente é um calcanhar de Aquiles, né, da atual situação, né, que foi omissa em muitas questões durante essa gestão. E a gente tem propostas para isso, Maurício. Eu acho que a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso, mas a motivação em si foi essa, uma insatisfação geral, uma insatisfação da classe. E pela primeira vez a gente tem duas oposições, né? E isso é muito simbólico dessa insatisfação. Então, acredito que seja um momento de mudança e a gente tem que escolher entre essas mudanças. Uma mudança que genuinamente é da nossa cidade, uma mudança que está querendo apenas trazer uma ideia de fora, né, com advogados que não atuam diretamente na nossa cidade. Toda a nossa diretoria atua na nossa cidade, temos um grupo que realmente, um conselho plural e que é muito dedicado à advocacia. Ninguém ali é de outro setor e advoga, todos ali são advogados de verdade. Esse que é o nosso diferencial, esse que é o propósito que nos move. E, Natália, o que você pode acrescentar dentro do que falou o Maico e também da visão feminina, né? A visão das advogadas, você como uma das representantes aí das mulheres aí nessa questão da eleição da OAB? Então, a gente via muito na situação a questão de que muitos grupos fechados eram privilegiados, a gente vem com a intenção justamente de mudar isso. O nosso acesso, enquanto advogados, à casa do advogado, ele era bastante limitado, ele é ainda, né? Agora a gente está vendo aí que houve uma reformulação na chapa da situação, mas de forma obrigatória, haja vista que a maioria dos conselheiros se retiraram para virar oposição. Então, a gente vem com essa ideia de pluralidade, de trazer voz a todos, inclusive dentro dos nossos projetos que vão ser falados, tem a questão da jovem advocacia. A gente pretende dar voz aos jovens advogados, permitindo que eles possam eleger um presidente da comissão, coisa que hoje não acontece. E isso também é muito importante em relação às advogadas mulheres, porque a gente via que, até então, a comissão, a chapa, os conselheiros eram todos formados, em sua maioria, por homens. E hoje nós saímos dessa questão. Na nossa chapa, por exemplo, nós temos metade de conselheiros mulheres e metade homens. Temos pessoas de várias idades e temos jovens advogados a partir dos 3 anos de advocacia, que é o permitido pelo regimento, até advogados que o doutor Josia é 1976. Então, assim, que é um dos nossos exemplos, né, de experiência. E é isso. Nossa chapa está bem plural, são pessoas que atuam tanto de forma judicial quanto extrajudicial e em todos os âmbitos. São pessoas que juntas conseguem identificar várias fragilidades da advocacia em todos os ramos. Além das carências que vocês falaram, o que você pode acrescentar hoje que vocês acham necessário de uma mudança imediata, independente até da chapa vencedora, de um debate na classe para mudança na postura da OAB local? O principal fator de mudança hoje da nossa OAB é o regimento interno. A gente precisa de um regimento interno para tratar dos assuntos da nossa classe. O regimento interno ele serve como limitador de duas questões. Primeiro, da autopromoção. Infelizmente, aconteceu muito essa autopromoção por alguns membros de diretoria, por alguns membros até de comissões. E a segunda questão é deixar de se imiscuir em assuntos políticos. A gente tem uma cidade pequena, uma cidade que a ordem, ela como sempre, ela é vista como mais do que um ente qualquer.
ela é vista como uma opinião de peso. E muitas vezes a ordem estava sendo usada para reforçar algumas empresas jornalísticas, vamos dizer assim. Isso não pode acontecer. A OAB ela tem que ter um posicionamento próprio, um posicionamento que escute o advogado. A gente vê a necessidade de retomar, por exemplo, as assembleias ordinárias, tá? Pelo menos 3 vezes por ano. Para quê? Para a gente iniciar um trabalho, mostrar a continuidade dele e o encerramento. Ouvir também os próprios conselheiros, já que nossa chapa é tão plural, a gente precisa ouvir esses conselheiros. Não adianta ter um conselho ilustrativo, Maurício. A gente precisa de um conselho que participe nas decisões. Efetivamente. Efetivamente. A gente precisa de um conselho deliberativo, um conselho que mostre a amplitude de um grupo. Tá? O presidente ele não é uma voz sozinha, uma voz solitária. A gente não pode acreditar numa questão de uma pessoa fazer a ordem. Não existe isso. É um grupo, é um conselho, né? É uma diretoria. Daí a escolha da nossa diretoria, que eu acredito que nós fomos muito felizes em construir essa diretoria. Dr. Reni, um advogado que já tem várias participações em conselho, um homem sério, um homem que tem mais de 15 anos de advocacia, doutora Natália, que também já tem 10 anos de advocacia, o próprio doutor Rodrigo, que é um ex-presidente, que está ali para suprir, né, as nossas necessidades ali no momento de interlocução com a seccional. Ele tem essa interlocução muito fácil, Maurício, e acredito que ele também me passou um pouco disso. Nós hoje temos diálogo com qualquer uma das chapas que eventualmente vencer na seccional. E temos também a doutora Júlia Mansur, que é minha vice, uma mulher de força, uma mulher de fibra, que tem muito a contribuir para a advocacia, tem mais de 18 anos de advocacia. Ela é uma vice que caiu do céu para mim, Maurício, porque ela atrai um grupo diferente do meu, sabe? Eu sou um advogado de 35 anos, ela já é uma mulher de 40 e pouquinho. A gente mostra com a nossa composição exatamente essa sinalização para a advocacia, sinalização de representatividade. É isso que a gente queria quando a gente compôs esse grupo. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre as propostas, inclusive contando aqui com a substituição rápida, né? O Rodrigo Ferreira vai participar um pouco conosco. Então eu quero agradecer a participação da Natália e que você possa acrescentar e deixar também seu recado aí para o pessoal que está acompanhando o nosso programa em casa. Obrigada, Maurício, pela oportunidade. É isso, pessoal. Dia 25, a gente vai estar aí elegendo a chapa que vai representar os advogados da cidade. A gente tem que pensar muito sobre quem a gente quer, de fato, que represente a gente por várias questões, né? A gente hoje está enfrentando aí uma questão muito triste, que é a morosidade do judiciário e que, infelizmente, nada tem sido feito porque as pessoas têm medo de se colocarem contra juízes e cobrarem aquilo que, na verdade, nada mais é do que a obrigação deles, né? A gente, a partir do momento que você entra para um cargo de uma instituição tão importante como é a nossa, você está ali representando a instituição, não o advogado especificamente, não aquela pessoa física, né? Então, a gente tem que pensar na coletividade, não ter medo de represálias, atuar de forma firme e sempre pensando no coletivo. Maurício, se me permite, pegando um gancho no que a Natália falou, nós tivemos no último triênio, aí, já que a gente está falando de uma gestão, episódios infelizes que tangem a prerrogativa do advogado, né? O advogado está sendo tratado de uma forma inferior. Isso não pode acontecer. A gente precisa de uma gestão que combata isso. E o combate começa com um plantão de prerrogativas que antigamente era presencial, ele se tornou home office. A advocacia, ela precisa de um representante ali, presente, tá? Um delegado de prerrogativa, um conselheiro, ou até um presidente que esteja disponível. Tá? Não basta ser um presidente com liberdade geográfica, tem que ser um presidente que está na cidade, que está disponível para quando você precisar consultá-lo, para quando você precisar de um enfrentamento, de um resguardo por parte da nossa instituição. Isso resguarda não só o advogado, mas o cidadão em geral. Bom, nós vamos dar um rápido intervalo na entrevista, já voltamos com o Michael e com o Rodrigo aqui no lugar da Natália, que eu agradeço mais uma vez a participação. Obrigada. Rapidinho a gente já retorna aqui dentro do Cidade Agora.
Desenvolvimento integral e constante. No Centro de Ensino Sementinha, os alunos recebem todo o suporte necessário para que seu desenvolvimento ocorra de forma integral e constantemente produtivo. As nossas sementinhas estão inseridas em um ambiente de apoio, cuidado e respeito, levando o conhecimento recebido para muito além da sala de aula. Quem conhece o nosso ensino, reconhece o nosso valor para a educação. Centro de Ensino Sementinha, do berçário ao pré-2 e do 1º ao 5º ano do Fundamental, matrículas abertas. Informações pelo WhatsApp 21 2041 5826. Educando com amor, informando para a vida. Vem pro Sementinha! 3V Uniformes, jalecos escolares e profissionais, bonés e camisas em todos os tamanhos. 3V Uniformes, confeccionamos em gabardine ou Oxford. Bordamos seu logotipo, nome ou brasão. 3V Uniformes, equipamentos modernos e precisos. Profissionais com experiência e materiais de qualidade. 3V Uniformes, Rua Alice Maurice Regadas, número 60, loja 8, na Várzea, no prédio do Senac. 3V Uniformes. Mix de oferta Carrapeta. Prepara a sua casa para o fim de ano. Teca Conjunto Bacia Easy com caixa acoplada por R$ 299,90. Conjunto Filtro mais bomba por R$ 1.399,90. Aquecedores 7 litros por R$ 499,90. Kit acessórios Way com 5 peças por apenas R$ 149,90. Vem pra Carrapeta! Tecmac Manutenção de Impressoras. Aqui, além de reparos, você encontra tintas e recarga de cartuchos. Produtos de primeira linha. Desde 2003, trabalhamos no mesmo ramo. Tecmac. Somos especialistas em impressoras Epson EcoTank. Faça seu orçamento sem compromisso. Chama no Zap 994660732. 994660732. Bom, nós vamos voltando para esse bloco, seguindo com a entrevista com a Chapa 25, a eleição da subseção Teresópolis da UAB. Então, nós vamos agora, nesse segundo bloco, continuar conversando com o Michael Tavares, candidato a presidente, e agora também com o Rodrigo Ferreira, que é candidato a tesoureiro pela Chapa 25. E a gente volta aqui, então, com aqui a câmera aberta para a gente cumprimentar o Rodrigo, já que o Michael já estava conosco antes. Rodrigo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Maurício, pela oportunidade, pela acolhida aqui. Muito obrigado. E vamos começar a falar. A gente falou já sobre motivações. Eu até vou pegar alguma palavra também do Rodrigo sobre essa questão, até pela experiência de ex-presidente do AB local. Mas eu queria, Michael, que vocês falassem um pouco para a gente agora sobre propostas. A gente falou de motivações, falou de problemáticas, situações que precisam, no entendimento de vocês, serem melhoradas. E quais as propostas efetivas que vocês têm para apresentar essa possibilidade para o advogado que vai estar escolhendo aí essa nova chapa? Maurício, nossa carta de proposta dela é extensa, né? A gente tem propostas em diversos segmentos, mas as que eu mais gosto de levantar nesse momento aqui de reta final são as propostas para os jovens. A gente tem uma proposta que eu acho que é bem disruptiva, de fazer pela primeira vez eleição direta para a jovem advocacia. Essa eleição direta seria para representantes com menos de 5 anos, né, se candidatarem como presidentes da OAB Jovem e serem eleitos por seus pares, né, também advogados com menos de 5 anos. O que eu penso, Maurício? Uma gestão que é uma gestão dedicada, combativa, assertiva, ela não vai ter medo de criar novas lideranças. E a gente não tem esse medo. Por quê? Nós vamos trabalhar em prol da advocacia. Nós vamos enfrentar o que precisa ser enfrentado. Nós não vamos ser uma chapa omissa. Então, criarem e surgirem novas lideranças é uma consequência natural e positiva para a nossa classe. Nós temos uma outra também ideia, que é a integração juventude e experiência. Essa integração
ela é muito positiva, porque na nossa chapa, como eu disse anteriormente, nós temos advogados com muitos anos de advocacia, doutor Josi, doutor Maro, doutora Hilda, né? O próprio doutor Antônio Geraldo, que é ex-presidente, ele não compõe a nossa chapa, mas é um apoiador. E, ao mesmo tempo, nós temos advogados com 3 anos de advocacia. Então, é muito importante esse diálogo com aqueles que estão recém-saídos da academia, né, da faculdade, por exemplo, com essas pessoas que já têm uma experiência longa. Para quê? Para ter um diálogo, né, dentre a experiência de muitas pessoas com a vontade, né? Porque o jovem, quando ele sai da faculdade, ele está com muita vontade. Então, a gente precisa, como instituição, trazer essa interlocução entre esses dois entes tão importantes para a OAB. Rodrigo, o que você pode acrescentar aí nessa parte de propostas, para depois a gente falar um pouquinho também, né, da tua expectativa, da tua experiência, né, como presidente? Sim. Ô, Maurício, a gente tem coisa que a gente não precisaria nem colocar como proposta, né? A gente tem ouvido muito colega reclamar da prestação jurisdicional. Então, mais do que uma proposta, é um compromisso, que como a gente teve nas minhas gestões, a gente vai ouvir a advocacia em tempo integral. Hoje você tem várias formas de ouvir isso, até por via eletrônica, mas fazer as assembleias por 3 vezes ao ano, como já foi dito, as reuniões do conselho periódicas, porque nós não vimos isso acontecer nos últimos 3 anos. E levar ao judiciário as demandas da advocacia para a melhora da prestação jurisdicional. Porque a maior reclamação hoje da advocacia é que ela se sente abandonada em relação à morosidade processual, ao atendimento, à não realização de audiências, né? Tem várias que ficam meses sem fazer audiências. Então, isso tudo a gente vai trabalhar, a gente vai dialogar com o judiciário para melhorar, para que isso seja modificado, né? E a gente não tem receio de levar ao conhecimento das corregedorias, do CNJ, eventuais reclamações. Porque essa foi a principal questão, até que, se você quiser, depois a gente trata disso, que me fez não apoiar a gestão atual, né? Porque a gente não via um compromisso de trabalhar nesse sentido. Tá? Uma outra proposta que eu já levei ao Michael, essa ainda não está muito divulgada, mas nós vamos criar um setor, uma comissão, um trabalho de acolhimento. Procurar aqueles advogados que não estão comparecendo à ordem, que não estão comparecendo ao foro, que a gente não tem tido notícias, para ver como eles estão, o que eles estão precisando, os idosos. Fizemos isso na época da pandemia, mandei ligar para todo mundo, os idosos, mandei começar dos mais antigos para os mais novos, para saber como eles estavam na pandemia, o que estavam precisando. Então, isso é uma delas. E uma outra que já colocamos também, já anunciamos, é a questão dos precatórios. Nós temos na cidade um problema muito grave, que é dos precatórios, que são ações que as pessoas ganharam, muitas vezes há muitos anos, e que não conseguem receber. Tivemos um estoque muito grande de precatórios represado por não pagamento de outras gestões. Essa gestão procrastinou o pagamento quanto pôde, ela fez um mandado de segurança que bloqueou os pagamentos por quase 4 anos, e hoje está sendo bloqueado o dinheiro, mas ainda precisa ser resolvido de uma forma mais satisfatória, não só para quem tem processos a receber, quanto para a própria municipalidade. Então, a gente pode ser interlocutor da solução disso. Isso já está combinado, o presidente, até pela minha experiência nisso, se eleitos, vai me delegar essa função. Vamos trabalhar na questão dos precatórios. Então, isso são 3 compromissos, mais do que propostas, né? Pegando um gancho só no que o Rodrigo falou, que eu acho muito importante quanto à questão da celeridade, nós fomos a única chapa que tratou, por exemplo, Maurício, da questão dos dados do sistema bússola do Tribunal de Justiça. Esse sistema bússola, ele traz um mapeamento muito profundo da questão da nossa subseção. Hoje, para você ter uma ideia, só na central da dívida ativa, que trata de dívidas do município e do Estado, nós temos 22.800 processos. Isso é um acervo absurdo, enquanto nas varas cíveis, entre 7.300 e 7.800 processos. Já nos juizados, a gente tem entre 1.200 e 1.800 processos. Nas varas de família, entre 4.000 e 4.600 processos. Então, a gente tem que pensar a justiça e mostrar para o tribunal qual é a solução. Não basta a gente ficar reclamando. A gente tem que usar os dados que eles produzem para mostrar, olha, é simples. Um juizado desse pode ser transformado numa vara de fazenda pública. Por quê? Esse acervo de 22.800 processos, ele não é minimamente razoável para uma subseção igual à nossa.
a gente tem que buscar desjudicializar essas questões. Eu tive conversando com um colega da advocacia pública e nesses diálogos que eu tive com muitos colegas, surgiu uma ideia muito interessante da gente fazer uma força-tarefa mesmo entre a advocacia pública, a defensoria, a OAB e também a fazenda pública, né, o município principalmente, para a gente tentar fazer acordo nesses 22.800 processos. Isso gera dinheiro para a cidade. É imposto que vai voltar para o nosso município e, ao mesmo tempo, desafoga o judiciário desses 22.800 processos que são redistribuídos hoje para a vara civil. E hoje o principal problema é que as nossas varas cíveis, infelizmente, são lentas. Mas não só por culpa dos nossos juízes ou dos servidores. Não, tem um trabalho ali sobre-humano também. A gente não pode fechar os olhos para os dados que estão ali. A gente precisa mostrar essas soluções e cobrá-las do tribunal. O tribunal que organiza isso tudo. E também, no que for possível, a gente colaborar. Só um adendo, Maurício, eu falei da questão dos precatórios. A gente tem outro problema que é o RPV, né? O RPV é o teto do INSS, R$ 7.868, salvo engano. E todo processo hoje contra a Fazenda Pública está virando precatório. O prefeito esteve lá com a gente em 2021, quando eu ainda era presidente, se comprometeu a fazer uma alteração legislativa para mudar isso. A gente pediu para ver se ele conseguia fazer em 20 salários mínimos. Ele não fez nesse período. A Câmara, através do hoje prefeito eleito, vereador Leonardo Vasconcelos, aprovou uma lei e o próprio prefeito entrou com ação para anular a lei por vício de iniciativa, o prefeito através do seu procurador. E não fez de 10 salários, de 15, de valor nenhum. Então nós vamos trabalhar isso até politicamente junto ao prefeito, porque isso é bom até para o próprio município, que deixa de gerar despesa de juros e correção. Isso também vamos tratar do assunto para reduzir cada vez mais os toques precatórios. É importante, Maurício, desculpa, ter em mente que esses precatórios e RPVs são dinheiros que, na sua maioria, ficam na cidade. Então, voltam como imposto para a própria municipalidade. Então, é investimento que vai ficar aqui. Rodrigo, a gente já chegando aqui no nosso limite de tempo, mas eu não posso deixar de lhe perguntar justamente sobre, você mesmo já acabou de dizer, foi presidente, você era vamos dizer assim, o grupo que veio, os grupos posteriormente, né, continuidade de um grupo que já estava desde a sua época e hoje você está à oposição. Queria que você falasse sobre isso. Eu falo isso de uma forma muito confortável, Maurício, pelo seguinte, eu estive vice-presidente, 2 gestões, depois presidente, mais 2. Quando eu fui candidato a presidente pela reeleição, eu chamei o grupo, perguntei se alguém gostaria de ser candidato. Ninguém pensou em ser candidato, nem o próprio vice. Fui reeleito praticamente por aclamação, porque não houve chapa de oposição. Havia 20, 30 anos que não acontecia, né? Aí, na minha sucessão, indiquei o meu vice-presidente e ele me ofereceu gentilmente que eu participasse da diretoria. Eu disse que eu não queria porque eu estava já esgotada a minha etapa, vamos dizer assim, na participação da ordem. Mas, hoje, e não queria também ficar me intrometendo para ele ter a liberdade de trabalhar dentro da forma dele. Só que, nesse período, a gente viu que não havia esse compromisso que eu falei a respeito do judiciário e a coisa ficou muito solta, vamos dizer assim. E algumas oportunidades que eu fui indagar, porque eu sou advogado que vivo da advocacia, né, eu não obtive uma resposta positiva e nenhum compromisso de que isso fosse feito. Tanto que a gente não tem relatos de nenhuma medida, de nenhum diálogo que tenha sido feito em relação ao nosso judiciário, que é o maior problema hoje da advocacia local. Foi feita, a gente falou de assembleias 3 vezes por ano, foi feita uma assembleia naquele período inicial, 2021, junho, salvo engano. A gente sempre fazia assembleia, tirava uma ata, dali a gente dialogava com juízes, com o judiciário em geral, o que pudesse resolver, resolvia, o que não pudesse, se tivesse que levar a corregedoria ou CNJ, a gente levaria. Fizeram a ata, foram fazer reunião, vimos só as fotos e não vimos relato de mais nada. De 2021 a 2022, desculpa, que foi o primeiro ano do mandato. De junho de 2022 a junho de 2024 não foi feita nenhuma assembleia. Só foi feita quando começou a movimentação de oposição. Então a advocacia não foi ouvida e não foi atendida ao longo de 2 anos e meio. Da mesma forma, as reuniões do conselho. O doutor Maica é conselheiro, a minha esposa é conselheira. Não havia reunião do conselho. Era reunião de diretoria, de 5,
e mais nada. O conselho ficou pelo WhatsApp. Vários conselheiros ficaram reclamando e falando sozinhos ao longo da gestão. Todas as opiniões dos conselheiros invariavelmente eram ignoradas. E aí isso foi gerando essa insatisfação generalizada e eu fui cobrado, porque se eu indiquei, né, eu fico meio que como um fiador de quem está fazendo o trabalho. E algumas pessoas que não concordavam me cobraram isso. Até tem quem falou isso e hoje está lá, né, por várias questões, porque apareceu numa foto, que foi condecorado com uma comissão, mas a realidade é essa. Houve essa omissão ao longo de 2 anos e meio e o mandato só foi, vamos dizer assim, iniciado quando se viu a necessidade de fazer uma campanha mostrando que fez alguma coisa. Por exemplo, falou da vara de fazenda pública. A gente começou a discutir o assunto e aí fizeram um ofício pedindo a vara de fazenda pública levar ao balcão. Não, isso tem que ser trabalhado politicamente. Pedir a diretoria da OAB do Rio, levar junto ao presidente do tribunal, reunir isso. E, desculpa, eu vou encerrar. Então, encerrando, em síntese, que não foi síntese, é isso. Porque a gente tem aqui aquela preocupação de dar o tratamento a todas as chapas do mesmo tempo. Claro. Né? Então a gente vem desde o início, né, até brincava, né, que a gente está entrevistando chapas de advogados, então a gente tem que procurar seguir bem o trâmite. E o pessoal vai falar bastante. Né? Então, Rodrigo, quero agradecer muito a sua participação, tá bom, meu amigo? Quem sabe convidá-lo a participar aqui em um outro momento para a gente conversar de outros temas aí também. Vamos trabalhar, a gente está à disposição, sempre que precisar. Maicon, muito obrigado a você, agradecer a Natália que participou da primeira parte da entrevista e fica aqui um recado final aí que você pode passar para o nosso telespectador e internauta. O recado final que eu tenho para passar para os colegas advogados e para a sociedade é que nossa ordem, nossa instituição, ela precisa ser ativa, ela precisa ter coragem, ela precisa ter vontade. E isso a nossa gestão tem. A gente conseguiu aliar a juventude com a experiência, a gente conseguiu aliar a vontade com a experiência, e isso é nosso diferencial hoje na nossa OAB Teresópolis. Eu destaco aqui que a minha vice não pôde estar presente porque está fazendo audiência, Maurício. Então, enquanto a gente está aqui, ela está lá no fórum. Né? Então, um colega que está tendo um problema no fórum, já tem ela lá para conversar. Mesma coisa, o nosso secretário adjunto, Reni, também está no fórum fazendo audiência. Então, assim, a nossa classe, ela está nas mesmas lutas que os advogados. E essa luta não é só da advocacia, essa luta é da sociedade, essa luta é por um propósito. Não é apenas uma questão de propostas, é uma questão de propósito. E nós vamos enfrentar, e conto com vocês, advogados, para no dia 25/11, votar 25 e trilharmos um novo rumo na nossa advocacia teresopolitana. E assim a gente vai encerrando essa entrevista com os representantes aqui da chapa 25 da eleição da subseção da OAB, que ocorrerá, como falamos no início do programa, na próxima segunda-feira. Em instantes, a gente vai conversar com representantes da outra chapa, de uma das outras chapas, né, que estarão concorrendo à eleição da OAB Teresópolis. Mas antes eu quero trazer um recado importante para quem deseja fazer o vestibular CDERJ de 2025 para o primeiro semestre. Está acontecendo nessa quinta-feira e até às 19 horas, quer dizer, já está terminando. E nesta sexta-feira, dia 22, mais uma vez, acontece entre 14 e 19 horas, no Polo Teresópolis, que fica ali na Avenida Lúcio Meira, 233, na Várzea, um plantão de inscrições para o vestibular CDERJ 2025. Vale lembrar que a pessoa pode buscar aí oportunidades em outros polos também, mas no polo de Teresópolis estão disponíveis 30 vagas para a Faculdade de Turismo pela Unirio, 30 de Geografia e 30 de Pedagogia, ambas pela UERJ, na modalidade de educação semipresencial. Bom, dito isso, vamos voltar aqui com as nossas entrevistas relativas à eleição da subseção do OAB Teresópolis, e agora a gente quer cumprimentar os convidados da chapa 33 que estarão conversando conosco. Começar aqui pela Amanda Magalhães, candidata a presidente. Boa noite, seja muito bem-vindo ao programa. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos e todas. Obrigada pelo convite. Uma oportunidade importante da gente falar um pouquinho sobre as nossas propostas. Ricardo Vasconcelos, também, que é candidato a secretário-geral na chapa. Ricardo, seja bem-vindo aqui também ao programa para a gente poder falar um pouquinho das propostas aí de vocês para os associados. Obrigado, Maurício. Obrigado pelo convite.
Boa noite a todos e todas aí também, para que a gente possa exatamente mostrar aí um pouco mais o que a gente pretende fazer caso a gente venha a vencer as eleições. Muito obrigado por ter dado esse espaço aí para a gente. Bom, a gente vai ressaltando, né, que todas as 3 chapas foram convidadas, né, como a gente já teve, né, no início do programa, a participação da chapa 25, aqui a chapa 33, e foi feito o convite à chapa 11, que é a chapa de situação, e que amanhã nós teremos ainda o programa dessa sexta-feira, o espaço está aberto, para que a gente possa ter de forma igualitária a participação de todos. Então, só reforçar isso que é importante, porque o nosso objetivo aqui é trazer o debate democrático para que o advogado, aquele que é associado à OAB, possa conhecer melhor as chapas e também o cidadão teresopolitano pela relevância que tem a OAB como instituição para o município. Bom, e aí eu quero começar o nosso papo pela Amanda e já perguntando, Amanda, queria que você falasse sobre motivação, sobre o que levou vocês a resolverem montar essa chapa para concorrer, levar o nome de vocês à disposição dos associados da OAB. Maurício, é bem importante porque é uma super responsabilidade, se trata de um projeto coletivo, de um projeto de um grupo plural, e justamente por isso, de forma alguma, a motivação pode ser particular. É muito importante que a gente tenha sempre esse norte. E a motivação do nosso grupo, que é composto por homens e mulheres, que observou, conforme o provimento determina, a questão do recorte racial, a motivação foi justamente o compartilhamento dessas pessoas, né, sobre as mesmas vivências no município de Teresópolis. Todos nós compartilhamos do mesmo sentimento há muito tempo. E esse sentimento é de que a gente, infelizmente, não se sente parte da nossa própria instituição. A gente identificou, né, Ricardo, conversando com os nossos colegas advogados, que Teresópolis é uma cidade, né, desde a pandemia, ela tem pulsado cada vez mais, tem crescido cada vez mais, mas esse crescimento, essa vinda de muitas pessoas de outras cidades, do Rio de Janeiro, não tem refletido no mercado de trabalho do advogado e da advogada. O que a gente costuma dizer, e daí essa motivação, é que hoje o advogado em Teresópolis ele não está vivendo da advocacia. Ele está sobrevivendo da advocacia. E como a audiência, como você deve imaginar, a advocacia é uma das profissões mais tradicionais que nós temos. Somos nós que impulsionamos o judiciário, somos nós que somos os porta-vozes dos clientes. E é muito importante que a gente tenha uma entidade não apenas forte, mas com um compromisso de ouvir advogados e advogadas, incluir ao invés de excluir e ser o advogado, né? A OAB tem que ser a advogada dos advogados. A gente vive num município pequeno, são poucas varas cíveis, são poucos juizados especiais cíveis, são poucas varas criminais e muitas vezes os advogados eles sentem essa barreira imposta pelo Tribunal de Justiça, essa barreira imposta pelo Judiciário e não têm a segurança de enfrentar. Porque quando um advogado enfrenta sozinho, ele teme ser perseguido. Então, a OAB ela precisa ser devolvida à advocacia. A motivação é essa. A gente trabalha e pensamos em propostas para devolver a OAB para os advogados, para o advogado ter esse sentimento de pertencimento pela instituição. A gente trabalhar para um mercado mais justo, porque a gente não acha justo, depois de passar por um exame de ordem, da nossa responsabilidade em lidar com as vidas de cada um de vocês que estão nos assistindo, a gente sobreviver da advocacia e não ter a nossa dignidade respeitada. Então, a motivação é resgatar também a nossa credibilidade, porque a sociedade não respeita, não vê os advogados como autoridades, o judiciário também não vê, e muitas vezes a própria ordem ela está focada muito mais em interesses particulares do que interesses coletivos, e essa é a missão da OAB. Ricardo, o que você pode acrescentar dentro da motivação, você também como integrante da chapa 33 aí para essa eleição da OAB? Então, a motivação realmente é essa, de poder incluir as pessoas, de poder incluir os advogados, valorizar a nossa profissão. Né? Esse é o grande motivador para criar isso. Né? E mais do que isso, né? Por que a gente está motivado nessa situação? E principalmente o fato da gente se declarar como uma oposição de verdade. Por quê? Porque, né, em relação às outras chapas, o que eu via e que vejo isso é simplesmente uma barreira, né, para alguns advogados, principalmente os advogados mais novos, advogados que vêm de outras cidades, que agora já estão estabelecidos aqui em Teresópolis e tudo, e uma barreira grande em relação a isso.
e, de outro lado, um apoio muito grande a uma chapa na seccional que, ao longo desses últimos anos, de fato, nada fez pela advocacia. Né? Nesses últimos anos, aí, as custas judiciais cresceram absurdamente e a OAB, né, pelo seu presidente da OAB hoje e a candidata à presidência agora, que é atual vice-presidente da OAB, não fizeram nada de efetivo para impedir com que isso acontecesse. Então, as nossas custas cresceram absurdamente nos últimos 2, 3 anos aí, né, o que impede o acesso à justiça da população de modo geral, impede também o advogado de poder trabalhar, porque como você vai entrar com uma ação sabendo que as custas são altíssimas, o seu cliente não vai ter condições de pagar, ou para ele pagar você não vai poder cobrar os honorários dignos para isso. Então, isso tudo levou a gente a ver o seguinte, a gente precisa mudar. Como o nosso espaço é aqui em Teresópolis, como a gente trabalha aqui e a gente vê isso acontecendo aqui na nossa cidade, muito mais até do que na capital, do que nas grandes cidades, e a gente viu que não tinha outro caminho a não ser ter que criar uma chapa que realmente pudesse lutar efetivamente para a advocacia. Que transformasse, né? Que vai transformar, exatamente, a advocacia para melhor, para valorizar de novo o advogado e para fazer com que todos os advogados se sintam ali pertencentes dessa OAB que está ali diariamente, tem que estar ali diariamente lutando por eles. Vou fazer uma pergunta que também foi tocada pela chapa anterior. Nós temos uma cidade, vocês falaram, de poucas varas para uma demanda muito grande. Teresópolis, pela população, pelo crescimento, até desenvolvimento econômico, etc., não caberia aí a gente ter já um estudo de implantação de outras varas para poder diminuir esse realmente, a gente sabe que é um gargalo muito grande, porque são muitos processos, centenas, milhares, para um número reduzido de juízes, de servidores. O que vocês acham sobre essa questão? Bom, Maurício, essa organização interna do tribunal ela é muito delicada, né? Ela leva-se em consideração tanto a população quanto as demandas, mas o que a gente percebe muito, né, Ricardo, e que é um tema muito delicado, muito sensível, e que consta também dentre as nossas 33 propostas, porque nós temos 33 propostas divididas em 3 eixos, abrangendo a parte institucional, o eixo institucional, que é esse diálogo também com o judiciário, ter propostas voltadas para o exercício da profissão, tem o eixo de capacitação, com olhar não apenas para quem está entrando, mas principalmente para quem está entrando, mas para quem já tem essa caminhada, e também o eixo social, porque a gente entende que o OAB tem uma missão social, como você mesmo destacou, não pode fugir a debates que envolvem o município, as questões de cidadania e etc. Com relação à distribuição das serventias, o que eu acho é que, em primeiro lugar, a OAB, a liderança da Ordem dos Advogados, a OAB precisa, sim, estar em algumas situações desconfortáveis. Liderar é desconfortável. E esse desconforto, a gente está preparado para assumir essa posição. Então, um diálogo, eu acho que muito mais até do que, ou tanto quanto ouvir os advogados, a gente precisa ouvir os magistrados e falar por que se demora tanto para julgar? Por que as distribuições têm caído tanto? Por que no horário de trabalho não se está no gabinete despachando? Então, sim, existem propostas voltadas a, de repente, a transformação, né, do segundo juizado especial cível num juizado de fazenda pública, que pode ajudar muito, porque são muitas as demandas do município, e isso acabam gerando mais morosidade para as varas cíveis, mas, ao mesmo tempo, é ouvir, então é buscar um diálogo, ouvir e cobrar. Eu acho que tudo que é feito na informalidade, a gente acaba não conseguindo demonstrar, publicizar o compromisso dessas autoridades com a sociedade. Então, antes mesmo de reorganizar e tentar reorganizar, né, o judiciário em si, eu acho que é também dialogar e falar, doutor, por que você, neste horário, não está no seu gabinete? Por que se demora tanto para fazer uma audiência? Ou então, por que se evita tanto fazer uma audiência quando é tão necessário a escuta do problema? Porque cada problema de uma pessoa é diferente, por mais que a matéria tenha essa semelhança. Então, há muitas demandas, por exemplo, nós temos uma juíza, uma magistrada à frente das varas criminais. E as varas criminais, quem advoga aqui sabe, que nós temos o juizado especial criminal, nós temos a atribuição voltada para a violência doméstica, e há uma magistrada. É uma magistrada. E a quantidade de crimes envolvendo violência doméstica e familiar só aumenta. Então, por que não haver esse suporte? Porque é uma justiça que precisa ser célere, né? Então,
Acho que a partir do diálogo e de um estudo, como você bem mencionou, para ver qual é a necessidade da população, qual é a viabilidade, porque o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é um dos mais caros do Brasil. As custas iniciais e as taxas judiciais iniciais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro são as mais altas do Brasil. Então, não é por falta de dinheiro que a gente não tem a melhor estrutura, uma quantidade adequada de servidores ao invés de estagiários e magistrados comprometidos a darem a solução. Através dessas dificuldades impostas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, uma inércia da OAB, que tem que lutar pela sociedade, pelas pessoas e também pelos advogados, a gente fica assistindo de camarote uma inércia e as injustiças acontecendo. Então, fazer essa provocação para o judiciário e dar uma oportunidade para o judiciário para explicar o que está acontecendo. Por que não fazer uma parceria para que a OAB ajude o judiciário também a avançar e entregar a prestação jurisdicional que eles têm que fazer? Ricardo, o que você acrescenta em relação a essa demanda aí, que é uma demanda acho que não só de vocês advogados, mas da própria sociedade teresopolitana, né? Sim, exatamente, né? E é exatamente essa questão. Uma questão que a gente precisa ter realmente é uma vara de fazenda pública. Claro, para você criar uma vara se torna mais difícil, para você conseguir um magistrado se torna mais difícil, mas você poder aumentar a competência ali do segundo juizado especial civil, que é o que a gente pensa muito nisso, porque o número de distribuições de processos nos juizados aqui é muito baixo. Hoje não tem o porquê nós termos 2 juizados. Então, é uma questão de organização que precisa ter. E aí, se conseguir colocar a fazenda pública para o segundo juizado, pelo menos, você já desafoga muito as varas cíveis, né? E começar a olhar essas situações e apresentar isso para o tribunal, mas não apresentar chegando lá e batendo papo achando que vai resolver tirando foto, que infelizmente é o que muitas vezes acontece. É realmente você poder pressionar, é realmente você poder usar a força que a instituição OAB tem para pressionar e para fazer diferente, para conseguir fazer assim. É dessa forma que precisa ser feito e a gente precisa melhorar consideravelmente. Até porque a gente vê em outros lugares isso acontecendo, a gente vê em outros tribunais as coisas funcionando, a gente vê em outras cidades a situação ocorrendo. Aqui em Teresópolis mesmo, a gente vê ali a vara federal e a gente vê a vara do trabalho, elas estão conseguindo atender a população de acordo com a necessidade. Os processos estão sendo rápidos, né? A gente fala muito estão sendo céleres, mas aí para todo mundo entender, o célere é exatamente ser rápido, né? Estão sendo mais rápidos, conseguem responder de forma mais rápida à sociedade, dá a justiça ali no caso. E aí quando você vai para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que é um tribunal rico, como a Amanda mesmo falou, né, que é um tribunal muito rico, é um tribunal que tem as custas mais caras do Brasil, e aí você não consegue melhorar o básico, muitas vezes por isso, porque não tem realmente uma ação combativa ali ao longo dos anos, deixando bem claro, aqui está errado, nesse ponto está errado, precisa melhorar aqui, e estar sempre fazendo estudo e buscando os dados que o próprio CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, apresenta, os próprios dados, para, através desses dados, falar assim, a gente precisa melhorar nisso aqui. A gente, tecnicamente, tem como melhorar. E aí, usar a instituição como essa força para exigir que faça as melhorias que a cidade precisa e que os advogados, de modo geral, precisam para trabalhar. Vamos voltar agora aqui, Amanda, sobre propostas. Você já colocou que vocês posicionaram de uma maneira ali baseada em 3 eixos. Queria que você detalhasse um pouquinho mais para o associado, para o telespectador e internauta da TV Cidade. Bom, então, nós ouvimos, as propostas surgiram a partir de uma escuta verdadeira das demandas dos advogados e das advogadas, de quem vive realmente da advocacia. E foram muitas as demandas, foram muitas as propostas e as reflexões. A gente ouviu todas as dores dos colegas que vieram até nós e relatando, inclusive, muita vontade de desistir da advocacia, infelizmente, que relataram, por exemplo, que está insustentável viver da advocacia e, por isso, acabam se dedicando a outras profissões ao mesmo tempo. E aí surgiram 33 propostas, divididas em 3 eixos. O primeiro eixo é o eixo institucional, que visa justamente aproximar os advogados e advogadas da própria instituição, ou seja, nutrindo esse sentimento de pertencimento, oportunizando a vocês, advogados, que venham para a OAB, exponham sem nenhum problema, sem nenhum receio de serem julgados ou desassistidos, as suas dores, os seus problemas.
pessoalmente online. O eixo institucional também trata muito da nossa relação com as repartições públicas, com os órgãos, com as outras instituições, com o judiciário, com o Ministério Público, com a delegacia, com a Defensoria Pública. Então, o eixo institucional ele é sobre o diálogo entre advogado e OAB, entre a advocacia em si e principalmente entre a OAB e as demais autoridades. A gente tem um segundo eixo, que é o eixo de capacitação. Eu, por exemplo, não queria advogar de forma alguma, eu não fui incentivada a advogar, eu nem sabia o que um advogado fazia de verdade, eu não sabia nem o que era a OAB. Eu costumo dizer que o problema não é o presente só, é o passado também. E é por isso que a gente quer transformar, a gente quer fazer essa reviravolta. Porque eu entrei na faculdade em 2006, eu me formei em 2011 e eu só fui ouvir, Maurício, na sigla OAB, saber que era instituição efetivamente, quando eu tive que estudar deontologia jurídica, né? Tive que estudar ética e prerrogativas, depois quando eu tive que pagar para fazer o exame de ordem, depois quando eu tive que dar entrada na minha carteira. E a minha cerimônia de entrega de carteira foi tão distante, que eu falei, não pode ser só isso, eu receber um boleto e pagar uma anuidade. Então, o eixo capacitação é para cuidar de você, advogado e advogada, jovem, ou seja, com 5 anos de inscrição nos quadros da ordem, mas também todos os advogados, jovens há mais tempo, aqueles que estão quase se aposentando, com programas reais, não é mágica, não são propostas absurdas, que podem chamar atenção no primeiro momento, mas que não são palpáveis, não são factíveis e que não são realizáveis. As nossas propostas, por exemplo, são de capacidade... A gente tem a residência jurídica, que é pegar na mão realmente do advogado e fazer uma imersão e ele acompanhar o dia a dia dentro de um escritório de advocacia. A gente tem um programa contínuo voltado também para a parte de processo eletrônico, que é uma dificuldade de quem está chegando e é uma dificuldade de todos nós no dia a dia. E a gente tem um outro eixo também, que é um eixo social, porque quando a gente faz o juramento, Maurício, a gente está jurando não apenas pelo cuidado que a gente vai ter com o nosso cliente, com aquela pessoa que senta na nossa frente. A gente faz um juramento também pela defesa do Estado democrático de direito, pelos direitos humanos e pela sociedade como um todo. A OAB ela tem que estar presente em todos os momentos na sociedade. E aí a gente traz 3 propostas voltadas para o eixo social. Uma delas é o OAB Vai à Escola, que eu tive a oportunidade de realizar aqui em Teresópolis, quando presidi a OAB Jovem aqui em Teresópolis, que tenta minimizar, visa minimizar esses problemas crônicos do nosso município e de outros tantos, que é a questão da violência, a falta de acesso à justiça, o desconhecimento das leis. Tem tantas pessoas que perdem os seus direitos por desconhecimento. Então, a OAB Vai à Escola é uma parceria com as faculdades públicas. Outro projeto do eixo social muito interessante é Ordem na Rua. É a OAB presente na Praça Santa Teresa ou na Calçada da Fama, para, de uma forma pro bono, ou seja, gratuita, orientar e dar pelo menos uma noção básica para aquele cidadão que não sabe nem se ele tem direito a alguma coisa, de buscar ajuda e haver esse encaminhamento. Então, é um eixo institucional. E aí a gente tem, a título de exemplo, Ricardo, esse prerrogativa, que é explicar também para as autoridades as nossas prerrogativas, é estar presente fisicamente nas instituições também, com material gráfico, a OAB de portas abertas, né, o gabinete de portas abertas, né, que é estar na nossa sede da OAB semanalmente para aguardar você, advogado e advogada, que querem estar na instituição e precisam conversar com a gente. Então, são esses 3 eixos com diversas propostas. O Ricardo, com certeza, vai indicar algumas que ele tem afinidade também. Até dentro disso, né, o que você entende também, Ricardo, que seriam prioridades, né, que vocês debatem como questões que são prioritárias para um primeiro momento, vocês vindo a chegar à direção da seção OAB Teresópolis. O que é prioridade é essa própria questão, né, que a gente tem da prerrogativa, né, que é exatamente levar isso para o Poder Judiciário e para as autoridades públicas de modo geral, porque a gente também fala só do Poder Judiciário, mas o advogado não advoga só no Judiciário, né, ele advoga nos cartórios também extrajudiciais, na Prefeitura aqui em Teresópolis, Governo do Estado, tudo isso. Então, é a gente poder levar isso para as autoridades públicas que trabalham aqui em Teresópolis, para que eles saibam quais são as prerrogativas do advogado, né? E o que são prerrogativas? Não é o direito do advogado em si, mas são aquelas ferramentas, aqueles instrumentos que o advogado tem para defender o interesse do cliente, para defender o direito do cliente, né? Então, esse é um ponto. Um outro ponto que a gente vai trabalhar bastante já desde o início, que é a questão do café com ordem, que a gente teve essa ideia, que é exatamente, no momento,
uma vez por mês, pelo menos, a gente já com horário certo, designado, tudo isso para todo advogado e advogada saberem desse horário, tá? E poderem lá, de uma maneira informal, a gente poder trocar ideias, exatamente ideias, poder trabalhar em conjunto, as pessoas se conhecerem, os advogados e advogadas se conhecerem, poderem fazer networking, parcerias, porque a gente entende que não dá para trabalhar sozinho na nossa vida. Todo mundo tem que trabalhar em conjunto. Então, por que não os advogados também poderem ter o espaço ali, poderem se conhecer, poderem trabalhar em conjunto, terem as suas afinidades, e trabalhando em parcerias e tudo mais, né? Isso tudo a gente vai buscar, dessa maneira, a gente vai buscar ali já de início, já de cara, poder trabalhar dessa forma. E sempre com essa ideia, e o que a Amanda mesmo falou, da questão do gabinete de portas abertas, que é o quê? Toda semana a gente vai estar ali para, de portas abertas, poder ouvir qualquer advogada e advogado, com as necessidades que eles estão passando, saber se é algo que a OAB pode ajudar, a gente vai batalhar para conseguir fazer isso, vai batalhar para que a pessoa se sinta realmente, aqui a OAB é a minha casa, que a OAB é uma extensão do meu escritório, eu vou estar trabalhando junto e eu sei que eu posso contar com a OAB para o que eu precisar na minha profissão, que ela vai estar junto ali, dando toda assistência, seja o advogado ou a advogada que for, porque a OAB é para todos eles. Então, quem for, vai lá e vai poder conversar, vai saber o horário, vai saber certinho quando a gente vai estar lá, né? Cada um da diretoria ele vai estar, principalmente a presidente vai estar ali e tal, e vai dali a gente vai ver qual é o seu problema e vai começar a fazer. E o outro que eu falo, advocacia, porque muitas vezes o advogado não vai ter como ir lá toda semana e tudo mais, mas ele sabendo que ele vai ter, que é exatamente falar de advocacia, que são os mecanismos, os instrumentos que a gente tem hoje, o WhatsApp, que é um portal que a gente vai criar ali, né, para que o advogado tenha acesso direto, para mostrar, olha, eu estou com um problema nisso. Às vezes não é um problema de prerrogativa, mas às vezes é um problema ético, às vezes é um outro problema que a gente pode ajudar, às vezes é uma outra questão que a gente pode levantar, e ele vai mostrar esse problema para a gente, e a gente vai, de toda maneira, fazer o possível para que a OAB, dentro do que compete a ela, que ela possa auxiliar. Nós estamos em cima da hora para ser bem aqui equilibrado entre as chapas. Eu começo com você, Ricardo, quero agradecer a sua participação aqui no Cidade Agora. Obrigado aí por aceitar o convite para trazer um pouco mais de esclarecimento sobre as propostas de vocês para os nossos telespectadores e internautas. Eu que agradeço esse espaço aqui que você abriu para a gente, né, democrático, né, e muito bom para a gente poder falar para as pessoas que não estão só nas redes sociais, porque muitas vezes a rede social a gente sabe que só chega a um grupo e tudo mais. E aqui a gente consegue falar as nossas propostas para todas as pessoas que assistem. Amanda, também quero agradecer muito você como candidata a presidente da Chapa 33 e, através de vocês, a todos os demais integrantes da Chapa e reforçar o compromisso da TV Cidade sempre com a democracia, com a transparência e contribuir para o diálogo aqui na sociedade teresopolitana. Maurício, muito obrigada. Obrigada a todos que estão assistindo. Colegas advogados, não deixem de comparecer à sede da OAB de Teresópolis na próxima segunda-feira, das 9 às 17, para votar. Avaliem as propostas. A Chapa 33, que é um mercado mais justo para toda a advocacia, e vai devolver a OAB para você, advogada, sem qualquer distinção. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Amanda. Obrigado, Ricardo. Obrigado aos convidados da primeira parte. E ressaltar mais uma vez que nessa sexta-feira teremos o programa ao vivo com a participação do vereador Fidel Faria e também ainda reforçando o convite que já foi feito a outra chapa concorrente. A gente vai ficando por aqui no programa de hoje. Obrigado, nossa equipe técnica. Na sequência, tem o Contraponto ao vivo, recebendo o professor Lucas, prefeito reeleito do município de Seropédica. Vai bater um papo hoje com a Eliane Cunha, ao vivo aqui, logo depois do intervalo. Tem um Contraponto com a minha querida amiga Eliane Cunha no comando, conversando aí com o prefeito de Seropédica, trazendo toda a sua experiência administrativa. Obrigado a você que nos acompanhou. Eu volto amanhã com mais um programa ao vivo na sua TV Cidade. Até lá.